Esse é mais um vídeo que eu trago aqui para vocês para provar que a mitologia brasileira vai muito além daquelas criaturas que aparecem, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E não tem nada de infantil. Na verdade, tem algumas histórias que são bem macabras. E aqui estão mais 7 lendas de cada parte ou de cada região do Brasil. Galera, eu sei que vocês adoram quando eu trago esse tipo de vídeo falando sobre mitologia, lendas e deuses brasileiros. Então vou pedir para vocês que por favor deixem um like aí e se inscrevam no canal. E quanto mais o vídeo vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos sobre o Brasil, beleza? Assim como foi a parte 1, as lendas vão ser divididas de acordo com as regiões do Brasil, sendo a ordem de Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e por fim, Norte. Começando agora. Sanguanel é uma espécie de duende que está presente no folclore gaúcho. Ele teria chegado no Brasil através dos europeus, mais especificamente por causa dos italianos. Normalmente ele é descrito como uma criatura de tamanho pequeno e de pele vermelha, ou também vestindo roupas vermelhas. E pelo que deu para entender, normalmente ele não faz nada de muito grave a ninguém, mas é claro que ele assusta muito. Ele vive pelos pinheirais da serra e a vida dele é roubar crianças. Ele esconde elas no alto das árvores ou no meio do mato. Mas como eu disse para vocês, ele não faz nada de muito ruim às pessoas. Apesar de, claro, né, ele sequestra crianças, o que já é muito ruim. Mas ele não maltrata elas, não mata, nada disso. Na verdade, as crianças nem lembram muito do que acontece ali, porque elas ficam em estado de sonolência. O Sanguanel apenas alimenta elas com mel e água, usando um tipo de folha. E claramente que os pais saem desesperados procurando pelo filho ou pela filha desaparecida. Pouco tempo depois eles acham a criança no topo de uma árvore e normalmente o Sanguanel devolve ela sem problemas. Já em outras, ele só vai devolver se receber um pouco de mel em troca. E a única coisa que as crianças conseguem lembrar depois é de uma figura vermelha que está dando mel ou água para elas. Raramente ele se envolve com adultos, mas quando se envolve ele prega algumas peças em bêbados, preguiçosos ou aqueles que não vão a igrejas, e sempre sem fazer muita maldade. Entre seus poderes parecem estar o teletransporte, por ele sumir e aparecer em lugares diferentes, super força, controle do fogo, e pelo que eu entendi parece que ele tem uma irmã gêmea chamada Sanguanela. Entretanto eu não achei muita coisa sobre ela, então não sei se é verdade. O pesadelo é uma coisa que desde tempos antigos a humanidade tenta explicar através da presença de um ser maligno, que pode ser um íncube, um demônio ou um espírito perverso aleatório. Para quase todos os povos do mundo, o pesadelo era causado por um anão, um gigante ou um velho, ou uma pessoa horrenda que se aproveita de quem está dormindo e se senta em cima da sua barriga ou do seu peito, e fica apertando o seu tórax fazendo com que seja muito difícil respirar. Em português e espanhol, pesadilha deriva de peso ou pesado. Na maioria dos outros idiomas, conserva-se o vestígio da velha tradição sobrenatural do pesadelo, e é de Portugal que nos veio a lenda da pisadeira. Pisadeira é uma criatura que é bem famosa na região de São Paulo e os arredores de Minas Gerais. Ela é muito ligada àquele fenômeno da paralisia do sono, onde a pessoa não consegue se mexer e às vezes tem até dificuldade para respirar. Basicamente, ela é também a personificação do próprio pesadelo. Geralmente, a pisadeira é descrita como uma bruxa completamente bizarra, sendo uma velha muito magra, com o cabelo todo bagunçado e desgrenhado, pernas curtas e o nariz bem longo. Seus dedos e unhas são grandes e seus olhos são tão vermelhos que parece que estão até pegando fogo. O queixo dela parece que está revirado para cima e a boca está sempre aberta, mostrando seus dentes amarelo esverdeados. De acordo com a lenda, ela anda pelos telhados durante a noite observando quem está dentro da casa, e quando tem a oportunidade, ela ataca. E geralmente essa oportunidade é depois do jantar, quando a pessoa está com a barriga cheia. Nesse momento ela vai entrar silenciosamente na casa e vai estar no quarto da vítima. Ela sobe na cama e fica bem em cima do peito da pessoa, deixando ela completamente paralisada. O pior de tudo é que a pessoa consegue ver exatamente tudo o que está acontecendo. Ela está consciente, mas sem conseguir ter nenhuma reação, nem mesmo dar um grito de socorro. Apesar de ela parecer muito frágil por sua aparência esquelética, a pisadeira tem um peso descomunal. Em alguns relatos, as pessoas falam que não conseguiram ver a pisadeira durante o ataque, apenas sentindo a sua presença e seu peso sobre elas. Outras falam que elas puderam ver tudo o que aconteceu, inclusive a própria aparência bizarra da bruxa. E outras ainda que enquanto estavam sendo asfixiadas por ela soltava uma risada bizarra enquanto olhava para o rosto de pavor das vítimas. As outras pessoas da casa não conseguem ouvir nada, somente o grito da vítima quando o ataque acabava. E o tempo do ataque pode variar de segundos, minutos e até mesmo horas.
Já houve até mesmo mortes ligadas ao ataque da pisadeira, onde a vítima teria se afogado no próprio vômito, ao ter o estômago pressionado por ela. Como ela se alimenta do medo, a chance de um segundo ataque é sempre muito alta. Essa é uma lenda dos índios Bororós do Mato Grosso. No começo ela parece ser uma daquelas histórias que é bonitinha, mas conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais macabra, como vocês vão ver. Segundo eles, há muito tempo, umas mulheres de uma tribo saíram para procurar milho e levaram junto com elas um menino. Em um momento elas acharam um monte de espigas maduras. Elas pegaram o milho, tiraram da espiga e começaram a amassar ele para fazer pão e bolo para os homens que tinham ido caçar. Só que o menino que tinha ido junto pegou uma parte do milho, escondeu o que tinha feito e levou tudo até a sua cabana. Ele entregou o milho para sua avó e pediu para que ela mesma preparasse pão e bolo para que ele pudesse comer junto com os seus amigos. A avó dele é claro que aceitou, e quando o pão ficou pronto, ele chamou os seus amigos e todos comeram. E é nesse momento que a história começa a ficar um pouco estranha. Para que eles não fossem descobertos, o neto junto com seus amigos amarraram os braços da avó e prenderam a língua dela. Depois eles cortaram a língua de um papagaio que estava na casa e libertaram todos os pássaros que eram criados na aldeia. Depois de fazerem tudo isso, eles é claro que ficaram com muito medo do que aconteceria se os seus pais descobrissem. Então, eles resolveram fugir para o céu. Eles foram até a floresta e chamaram um colibri, deram uma corda para ele e disseram para ele amarrar em um cipó. E a outra ponta ele deveria pegar e amarrar lá em cima no céu. O colibri fez o que eles tinham pedido, então os meninos começaram a subir pelo cipó um após o outro. Mas nesse momento as mães voltaram, e como não acharam seus filhos, foram perguntar para a avó e para o papagaio. Mas é claro que elas não obtiveram resposta. Mas uma das mães viu uma corda que chegava até em cima no céu, e nela tinha uma fila de meninos que estava subindo. Ela avisou todas as outras mulheres e juntas elas correram para as matas. Imploraram para os seus filhos para que voltassem junto com elas para casa, mas é claro que não foram atendidas. Os meninos continuavam subindo a corda, e como já não tinha mais o que elas pudessem fazer, foram atrás deles. O menino que tinha roubado o milho era o último da fila, então foi o último a chegar no céu. Quando ele viu as mães subindo a corda, ele cortou ela. As mulheres foram caindo uma depois da outra, e quando todas atingiram o chão, elas se tornaram animais selvagens. E como castigo por tudo isso que tinham feito, os filhos se tornaram estrelas que eram obrigadas toda noite a olhar sobre a terra, vendo sempre o que eles tinham feito com as suas próprias mães. João Galafuz faz parte das histórias que envolvem o fenômeno do fogo-fato, sendo da região de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O fogo pode ser um sinal de ouro ou de castigo, e também pode ser a misteriosa alma de alguém que morreu sem as águas do batismo. Galafuz é o fogo Santelmo, o arauto sinistro das mortes e das tormentas. Ele sai do meio do mar, ele é estranho, azulado, alto e brilha pelos rochedos. E sobe até o ponto mais alto deles. Ele corre pelas ondas e clareia suas espumas. E depois simplesmente some, desaparecendo no meio do nada, dentro dos mistérios da noite. Nas praias de Pernambuco dizem que ele seria um tipo de duende luminoso que recebe o nome de um indígena chamado João Galafuz. O sobrenome Galafuz pode ter vindo da África, já que o nome usado normalmente para esse tipo de fenômeno é o fogo-fato. Em Alagoas, João Galafaice ou Galafoice faria parte de um bando de sequestradores de crianças, que fica rondando as casas e quando acha uma criança fora delas, leva embora. Existe também o Jandelafosse, que é descrito no livro de Câmara Cascudo como algo muito brilhante e luminoso que corre atrás das pessoas. Mas de toda forma, esses vários nomes simbolizariam uma mesma coisa que pode ser relacionado também com outras criaturas, como por exemplo o Boitatá, um ser de fogo que também é ligado com o fogo-fato. A Nhaína, que eu não sei bem se eu estou falando o nome direito, faz parte das lendas do povo Tupari, que é da região de Rondônia, mas também pode estar presente em outros lugares, como por exemplo a Bolívia. É uma criatura descrita como gigantesca que tem presas enormes de javali, e de acordo com as lendas, apesar dessa forma monstruosa, ele é na verdade um feiticeiro que pode se transformar nessa criatura, e na sua dieta ele tem principalmente a carne humana. A Onyaima caça qualquer um que seja corajoso ou burro o suficiente para entrar na floresta e fazer um passeio sozinho.
E as presas preferidas dele são, é claro, crianças. Uma vez que ele captura sua vítima, ele parte ela em pedaços com as suas presas e devora tudo, inclusive triturando os ossos. Uma história conta que em um certo dia, crianças estavam fugindo do Onyaima. Desesperadas, elas subiram em uma árvore para tentar escapar. Elas começaram a pular de uma árvore para outra usando videiras para se balançarem. E o Onyaima estava bem atrás delas, fazendo a mesma coisa. Até que em um momento, um papagaio viu o que estava acontecendo e foi ajudar as crianças. Ele cortou a videira onde a Onyaima estava se segurando, e o monstro caiu no chão e se despedaçou. E seu corpo começaram a ser répteis e lagartos que hoje em dia habitam a Terra. Mas mesmo com o monstro não estando mais ali, as crianças ficaram com muito medo e não quiseram descer da árvore, e acabaram se tornando os macacos que hoje vivem lá. Em uma outra história, o monstro estava perseguindo o homem pela floresta aberta. Ele estava muito perto dele, tanto que em um certo momento ele chegou a tocar no homem, rasgando a sua pele. E o cara já estava tão desesperado que ele pegou uma videira do chão da floresta e lançou para o céu. E surpreendentemente, ela ficou presa no ar, formando um tipo de escada, que chegava até nas nuvens. E ele, é claro, começou a subir nelas. Mas o monstro, quando viu isso, já foi logo atrás. E novamente aparece o papagaio, que corta a videira onde o Onyaima estava se segurando. E novamente ele cai no chão e se despedaça. A mula sem cabeça é uma lenda que é famosa por todo o Brasil, então por isso eu resolvi não colocar ela como sendo de uma região específica. Provavelmente ela teve origem lá em Portugal, em uma época onde as mulas serviam de locomoção para os padres. Em regiões hispânicas eles também têm algumas lendas que são parecidas, como por exemplo a mula dona. A aparência dela pode variar de região para região, ela pode ser roxa ou de cor preta com uma cruz branca no peito. Ela tem uma ferradura de ferro ou de prata que faz um barulho bizarro quando ela está galopando, que é muito mais alto do que qualquer outro cavalo. E apesar dela não ter cabeça, ela pode relinchar ou também fazer um barulho de uma mulher que está chorando. E também pode soltar fogo pelas narinas, mesmo não tendo uma. E também usa rédeas. Segundo a lenda, uma mulher que se envolve com um padre acaba se tornando a mula sem cabeça, como se fosse um castigo pelos seus pecados. A transformação acontece nas noites de sexta-feira, onde a mula sairia desenfreadamente pela região, pisoteando tudo pelo seu caminho. Ao ver uma mula sem cabeça, você deveria se deitar no chão e esconder tudo que brilhe, as unhas, os seus dentes e etc, para evitar o ataque. Ou se você fosse muito corajoso, você poderia tentar tirar as suas rédeas, acabando com a maldição. Mas de toda forma, no terceiro cantar do galo, ela voltaria a ser humana. Espetar um alfinete ou amarrá-la em uma cruz também impede a transformação. Mas no primeiro caso, isso só vai funcionar enquanto a pessoa que fez isso estiver viva e estiver morando na paróquia onde isso foi feito. No segundo caso, a mulher vai ficar na forma humana até o amanhecer, mas depois vai voltar a se transformar. O único jeito de acabar com a maldição de vez é tirando as rédeas dela, mas isso também só vai continuar funcionando enquanto a pessoa que fez isso estiver viva. E se a rédea for colocada de volta, a transformação volta também. Uma certa vez, Tupã e Anhangá estavam em uma batalha para ver quem governaria o mundo. A batalha estava bem igual, Anhangá com o seu fogo e o Tupã com os seus raios. Mas em um certo momento, Tupã subiu tão alto no céu que era possível tocar as estrelas. Ele conjurou um raio usando a força delas e jogou com toda a força em Anhangá, que foi arremessado para o submundo e ficou aprisionado lá. Tissê, que era uma feiticeira poderosa e era apaixonada por Anhangá, não aceitou ficar longe dele e pediu para Tupã que fosse colocada junto de Anhangá, e assim foi feito. Mas uma outra feiticeira que estava observando tudo acabaria mudando toda a história.